E aí, meus queridos, bom dia para vocês. Então, hoje, mais uma aula à distância, e hoje a gente vai estudar sobre três tipos de sensores diferentes. Dois deles são mais comuns de vocês conhecerem, na verdade, todos são mais comuns, só que principalmente um deles vocês estão muito acostumados a trabalhar com ele, que é o potenciômetro, que também pode operar como um sensor. A gente vai ver tanto sobre sensor de efeito Hall, certo? Sensor de corrente por efeito Hall. A gente vai ver o sensor potenciômetro e o sensor fotodiodo ou fototransistor, beleza? Vamos começar. Então vamos lá. A gente já viu sobre tudo isso aí, ó, inclusive sobre os sensores de estresse mecânico, a célula de carga, que eu já fiz uma videoaula sobre uma prática aqui para vocês, certo? A gente já definiu que o sensor é aquilo que sente, certo? E ele vai basicamente converter uma forma de energia em outra, uma forma de energia que a gente não consegue ler ela com o nosso microcontrolador, em uma forma de energia que a gente consiga lê-la, certo? Sempre bom lembrar a diferença de acurácia e precisão. Lê-se precisão como repetibilidade, ok? Então, precisão é repetibilidade e acurácia é a capacidade de acertar no alvo. A gente estudou na nossa aula passada, no finalzinho da nossa aula passada, a gente falou sobre a medição de corrente utilizando um resistor shunt. Lembram disso? Que a gente comentou que a gente pode utilizar uma estrutura similar a essa aqui, que nada mais é que um resistor, só que ele tem uma resistência bem pequenininha. Então a resistência dele em comparação com a nossa carga em si, ela é muito pequena, certo? Então por isso ele não vai afetar a nossa medição e a gente consegue utilizá-lo para fazer a medida da corrente que está passando, sabendo que V é igual a RI. R é um valor conhecido que eu tenho e V é o valor da minha medição. Tendo esses dois parâmetros, eu consigo calcular quanto que vale o meu I. Tudo bem? A gente viu isso aqui na aula passada, que a gente consegue montar um circuito bem aqui, ó, de modo que a gente consiga fazer essa medição. A gente fez esse circuito baseado no amplificador operacional. Lembram disso? A gente fez um circuito mais ou menos assim, ó, certo? Para a gente conseguir medir a nossa tensão e dar o ganho correto para a gente ter a nossa proporção de corrente, beleza? A gente tem que regular de acordo com aquilo que a gente queria. Hoje a gente tem que estudar sobre o sensor de efeito Hall. Por quê? Porque por algumas vezes a gente não pode desmontar o nosso circuito, a gente não pode desfazer o nosso circuito, mas a gente precisa fazer uma medição de corrente. O sensor de efeito Hall ele vem para isso. A gente sabe que se a gente tem um condutor e passa uma corrente aqui, ele gera o quê? Gera um campo magnético. O sensor de efeito Hall, ele basicamente vai medir esse campo magnético e dar para a gente uma resposta proporcional à minha corrente. Tudo bem? Então é basicamente isso. Se eu tenho um campo magnético sendo gerado aqui, esse meu sensor vai lê-lo e vai conseguir transformar isso em um valor de corrente proporcional. Beleza? Então, como surgiu essa ideia de efeito Hall? Hall, ele em 1879, ou seja, 10 anos antes de descobrirem os elétrons, ele fez uma experiência na qual ele queria determinar se as cargas que se moviam eram negativas ou eram positivas, qual era o sinal da carga que se movia, certo? Hoje em dia a gente sabe que quem se move é o elétron e o próton fica parado, beleza? Só que na época ele não sabia disso, então ele tentou elaborar um esquema de um experimento no qual ele pudesse fazer essa determinação. E como é que era esse experimento? Ele pegou esse quadrado aqui, gente. Imaginem que isso é uma fita de cobre,
que ele fez? Nessa fita de cobre, ele aplicou uma DDP, uma diferença de potencial, certo? Mais menos. De forma que, como se acreditava na época, eles acreditavam que quem passava ali eram cargas positivas. Então, por isso até que a gente tem o nosso sentido convencional da corrente. Vou representar aqui para essa setinha azul. Então, o que ele imaginava? Que as cargas iam passar por aqui, certo? E a minha corrente ia vir nesse sentido. Realmente, a gente sabe que é o contrário. Quem move é o meu elétron, ok? E se move no sentido contrário. Beleza? Só que qual que foi o experimento dele? Ele, ao inserir essa tensão, ele percebeu que ia ter um fluxo de alguma carga ali dentro, seja ela elétrons, sejam ela prótons, seja positiva, seja negativa, certo? E ele queria bolar um jeito de determinar se seria uma carga positiva ou se seria uma carga negativa. Para isso, o primeiro experimento dele consistiu em passar essa corrente e medir a resistência, para ver se ia ter alguma variação de resistência. E depois de vários experimentos, ele não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva. Só que ele teve uma ideia bem interessante depois. Ele pegou e colocou um campo magnético bem aqui, certo? No nosso caso, eu estou supondo que o meu campo está entrando, beleza? De modo que um campo magnético, se eu tenho um campo magnético ali, ele vai gerar uma movimentação diferente da minha corrente. A gente sabe pela lei de Lorentz, certo? Vocês lembram da lei de Lorentz? Que minha força magnética ela vai ser proporcional, certo? Ou ela vai ser equivalente a minha Q, V, VEC, B. Ok? Minha lei de Lorentz diz isso, certo? Então aí a gente consegue perceber que se eu tiver uma velocidade, um movimento de velocidade perpendicular ao meu campo, eu vou conseguir gerar uma força magnética. Então analisa aqui. Eu tenho a minha corrente vindo nesse sentido, certo? O meu campo está para dentro da página, então meu campo é meu dedo, né? Está para dentro da página. Se eu estiver considerando uma carga positiva, isso vai me gerar uma força apontando para cima. Ok? Então, ó, campo, vamos fazer assim, né? Campo, campo, corrente, força. Beleza? Fiz errado antes. Campo, corrente, força. Então, eu tenho uma força sendo gerada para baixo. O que isso vai me provocar? Então, isso aqui é minha força magnética. O que isso vai me provocar caso a minha carga seja positiva? Vai provocar um acúmulo de cargas positivas aqui embaixo. Concorda? Vai começar a acumular a carga positiva aqui embaixo. Ó. Então, todas as minhas cargas positivas virão aqui para baixo. Beleza? Desse modo, as minhas cargas negativas vão ficar aqui em cima. Isso vai me gerar o quê? Uma diferença de potencial. Então, eu posso vir aqui com o nosso famoso multímetro, na configuração de voltímetro, né? E medir isso. Dependendo de onde eu colocar a referência, vamos supor que eu vou colocar a referência aqui em cima, sempre, independente de para onde esteja apontando essas minhas cargas, minha referência vai ser em cima. Então, eu vou ver que foi gerado uma carga positiva, uma tensão maior do que zero, ok? Então, dessa forma, eu vou conseguir determinar o sentido da minha carga, qual que é o sinal da minha carga. Só que se minha carga for negativa, vai acontecer de uma maneira diferente, porque eu tenho a minha corrente passando nesse sentido para cá, certo? O meu campo está entrando, minha força está para cima. Como minha carga é negativa, eu inverto. Minha força continua sendo para baixo. Só que quem que a minha força vai estar puxando agora? Os elétrons, não é? Então, os elétrons vão vir aqui para baixo. Vou ficar cheio de carga negativa aqui embaixo.
E em cima, eu vou ficar cheio de carga positiva. Ok? Então, cheio de carga positiva. Então, se eu usar o meu multímetro nessa situação, se eu usar o meu multímetro na posição de voltímetro, né, nessa situação, eu vou encontrar uma carga, um valor de tensão menor do que zero. Beleza? Então, dessa forma, eu vou conseguir determinar se quem se move são os elétrons ou os prótons. Na época, se era uma carga positiva ou uma carga negativa que se movia. Lembrando, o elétron foi descoberto só 10 anos depois. Então, na hora que ele fez esse experimento, ele foi e ligou o voltímetro. Ele esperava encontrar uma tensão maior do que zero, porque ele acreditava que quem se movia era quem? As cargas positivas. Só que ele encontrou uma tensão menor do que zero, porque a gente sabe hoje em dia que quem se move são quem? As cargas negativas, os elétrons. Então, essa foi uma maneira que ele conseguiu determinar qual que era a polaridade das cargas que se moviam dentro de um condutor, certo? Mas isso também gera uma coisa que a gente utiliza no sensor de corrente por efeito Hall, certo? Porque vocês podem perceber, se eu tiver um campo conhecido, uma tensão conhecida e uma corrente passando ali conhecida, vocês conseguem perceber que isso aqui está me gerando uma tensão? Beleza? A gente conseguiu ver isso. Essa tensão é o que a gente chama de tensão de Hall. É isso aqui que o meu sensor de Hall lê. Ele me responde com uma proporção da corrente pela tensão, ou do meu campo pela tensão. De que forma que ele me responde isso? Olha só, lembra de estudar campos elétricos? Um campo elétrico, ele gera um vetor que sai do positivo e vai até o negativo, correto? Esse mesmo sentido, considerando o elétron, é o que me demonstra. Então, deixa eu mostrar aqui qual que a gente vai considerar. A gente vai considerar o sentido real, né? Então, eu vou apagar esse aqui, que é do sentido convencional, para a gente não confundir. Beleza? Só para a gente não confundir. Vou ficar só com o sentido real. Então, eu tenho linhas de campo dessa forma aqui. Beleza? Esse é meu campo elétrico. Só que para o elétron, certo? A minha força elétrica é ao contrário do meu campo elétrico. Então, eu vou ter uma força elétrica apontando aqui para cima. Ok? Contrária à minha força magnética. Só que para estar em equilíbrio, como é um condutor em equilíbrio, essas duas forças têm que se igualar. De forma que a gente vai ter que a minha força elétrica tem que ser igual à minha força magnética. Como que eu calculo minha força elétrica? Força elétrica ela é calculada por Q vezes o meu campo elétrico, ok? E como que eu calculo minha força magnética? Tá aqui, gente, ó. QV vezes o meu campo magnético, certo? Q eu posso cortar com Q, então eu fico que a velocidade com que meus elétrons se movem é o valor do meu campo elétrico dividido por B. Então, se eu sei a minha velocidade e sei o meu campo elétrico, eu consigo saber quanto que vale o meu B. E lembrando, a gente tem aquela equação assim, lembram dela? Ó, integral de superfície de B dl é igual a μ0 I. Ou seja, o meu campo é proporcional à corrente que os gera. Ou vice-versa, minha corrente é proporcional ao campo que a gera. Beleza? Então, olha só. Certo? Tendo essa proporção, eu posso dizer aqui que sabendo a minha velocidade dos elétrons, sabendo a minha tensão, sabendo o meu campo elétrico, o meu valor do campo elétrico, eu consigo saber quanto que vale a corrente que está gerando esse campo. Então, é exatamente isso que o meu sensor de corrente faz. Quando passa uma corrente por um condutor, gera-se ao entorno dela o quê?
um campo magnético. Esse campo magnético é coletado através de um sistema similar a esse, certo? Eu não coloco um enrolamento aqui em volta. Por que é um enrolamento? Por que é circular aqui? Para que o meu campo magnético esteja sempre perpendicular à superfície, certo? Então, ele estando aqui sempre perpendicular à superfície, meu fio pode se mover aqui dentro, ok? Que o meu campo continue estando perpendicular. E essas minhas contas continuam tendo total validade, beleza? Só que esse meu campo elétrico aqui, a gente tem que arrumar alguma maneira de escrever ele de uma maneira mais fácil, porque medir campo elétrico não é tão comum assim como a gente imagina, certo? Só que a gente estudou lá no terceiro ano do ensino médio que tensão é igual ao meu campo elétrico pela distância. Então, se eu souber qual é essa distância aqui, eu vou saber qual é a minha tensão com base no meu campo elétrico. Então, eu posso substituir esse meu Ezinho aqui, ó, vou tirar esse Ezinho daqui, e eu posso substituir ele por U dividido por D, ok? Só que a gente também não calcula a velocidade, a gente não costuma utilizar a velocidade das minhas cargas, mas eu tenho uma fórmula que eu sei que a minha velocidade, na qual um elétron se move, curiosidade, essa velocidade é grande ou pequena? Grande, pequena, pequena, não é, gente? Lembra disso. Velocidade com que um elétron se move é muito pequena. Por que que na hora que a gente liga o interruptor, por exemplo, aqui, ó, por que que ele acende tão rápido? Porque ele está empurrando os elétrons na frente e o elétron que está lá na frente liga a lâmpada, certo? Mas a velocidade com que eles se movem é muito pequena. Essa velocidade é I sobre N vezes E vezes A, certo? Que seria a área de seção do condutor, a carga elementar de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, e o número de elétrons que está se movendo. Então, eu também conseguiria isolar o meu I aqui e substituir naquela equação, beleza? De modo que, deixa eu achar um cantinho aqui para eu escrever essa fórmula aqui para a gente. Existe uma fórmula que, se a gente continuar essa nossa dedução aqui, ela vai representar todo esse equacionamento que a gente fez, beleza? Para que a gente consiga utilizar, caso seja necessário a gente fazer alguma conta dessa proporção, da tensão que a gente está coletando, certo? Lembrando, essa tensão U aqui seria a minha tensão de Hall, ok? Essa é a minha tensão de Hall que está sendo coletada. Então, eu consigo ter uma fórmula que define isso, que é VH é igual a RH, que multiplica I sobre T vetorial B, certo? B é o meu campo magnético, I é a minha corrente que passa pelo meu condutor, T é a espessura do fio que eu estou utilizando como sensor. Normalmente você vai achar isso no seu datasheet do sensor que você vai usar. RH é a resistência de Hall, certo? Ou o coeficiente de Hall. Também você acha no datasheet do sensor que você está utilizando. E VH é o que você está coletando, beleza? Então, dessa forma, a gente consegue descobrir quanto que valeria a nossa corrente. E tem duas formas de a gente calcular isso. Uma pode ser uma corrente invasiva. Eu posso substituir aqui, ó, por como se eu estivesse conectando um amperímetro, certo? Dois terminais aqui. Vai passar a corrente aqui dentro e eu vou fazer o cálculo dessa corrente, que é essa aqui de cima, beleza? A outra forma seria de uma maneira não invasiva. No caso, eu coloco uma tensão aqui conhecida e o meu campo que se torna desconhecido. Então, eu vou descobrir quanto que vale esse meu campo. Lembrando que ele é diretamente proporcional à minha corrente que o gera, certo? Segundo aquela fórmula que eu coloquei aqui embaixo.
Então, esse é o princípio básico do funcionamento do efeito Hall e do sensor de efeito Hall. Tá aqui a fórmula, beleza, gente? A gente pode ver aqui, ó, que a minha tensão de saída ela é linear em relação ao meu campo, certo? O meu campo que eu estou injetando ali, só que ele tem um limite onde ele vai saturar, beleza? Então, ele tem um limite de trabalho no qual ele consegue operar. Vamos falar agora de outro tipo de sensor, que é o nosso sensor potenciômetro. Aí vocês param assim para pensar, Gaspar, potenciômetro não é um sensor, potenciômetro é uma resistência variável. Exatamente, potenciômetro é uma resistência variável. Eu trouxe um exemplo aqui para que vocês consigam entender melhor como que a gente pode utilizar um potenciômetro como um sensor. Como ele vai variar a resistência dele ao longo da sua rotação, ele varia essa resistência linearmente. Então, de acordo com o que eu vou variando aqui, ele vai me ter uma resposta linear. Gaspar, é sempre linear? Não. A gente tem os potenciômetros logarítmicos, certo? Mas, se a gente quiser uma resposta linear, é só escolher um potenciômetro linear. Então, se ele está em 0K, se ele está na posição 0, ele vai me responder com 0 ohms. Se ele está com uma posição totalmente aberta e for de 10K, ele vai me responder com 10K linearmente. Uma forma que a gente poderia utilizar, imagina nesse ponto aqui dessa rodando aqui, eu colocar aqui um potenciômetro. Então, quando ele estiver na posição 0, a boia está totalmente abaixada. Isso significa que eu tenho 0 litros do líquido ali dentro. Vamos supor que seja água. Se ele estiver na posição 90 graus aqui, então vamos supor que já está nessa posição aqui, então essa posição vai me representar tanque cheio, vamos supor um tanque de 10 litros. Então ele vai me representar um tanque de 10 litros totalmente cheio. E todo esse intervalo aqui eu vou conseguir calcular ele com base na minha variação de resistência, de uma maneira muito simples. Gaspar, é só nesse lugar que eu consigo utilizar? Não, gente. Imagina um braço robótico que eu quero saber a posição de movimento dele. Olha aqui, bem nesse eixo. Bem aqui, ó. Vocês conseguem perceber que essa variação aqui eu também conseguiria colocar um potenciômetro aqui para medir essa rotação? É um outro lugar onde eu posso utilizar. E tem vários outros, gente. Isso só vai depender da imaginação de vocês para saber onde vocês podem, onde vocês não podem utilizar. Um truque muito bacana para vocês saberem se eu posso ou se eu não posso utilizar o sensor é vocês analisarem todos os sensores possíveis que vocês podem utilizar, certo? Vocês vão ver que tem um outro tipo de sensor que eu também posso utilizar para fazer essa variação de posição, para fazer esse meu cálculo de variação de posição, principalmente angular. Vocês têm que avaliar também o custo-benefício de cada um, certo? Qual que é mais fácil de ser trabalhado e vai me dar uma precisão aceitável dentro de um preço menor. Isso tem que ser trabalhado, vocês têm que saber olhar isso de uma maneira correta, ok? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Então aqui, gente, ó, um exemplo, eu trouxe um exemplo aqui. Utilizando um sensor potenciômetro para medição do nível de água, considerando que a resistência muda linearmente de 0 a 2 kΩ, com o nível da água que se altera de 0 a 80 milímetros. Desenvolva um circuito de medição que forneça uma saída linear de 0 a 10 volts com a variação de nível. Então vamos lá. Se o meu potenciômetro estiver na posição 0, ele vai me responder com o quê? Vai me responder com, eu tenho 0 milímetros de água nesse tanque. Se ele estiver na posição 2K, eu tenho 80 milímetros de água nesse tanque, ok? Ele quer também que responda o quê? 0 ohms, 0 volts. 2 kΩ, 10 volts, certo? Tem duas formas da gente fazer isso. A primeira forma que eu posso fazer isso, letra A, seria eu colocar aqui 20, certo? Uma tensão de 20 volts, alimento com uma tensão de 20 volts. Coloco aqui um resistor de 2K, ok? E coloco aqui, ó, o meu
potenciômetro, que também varia de 0 a 2K, certo? Dessa forma aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer, quando isso aqui estiver em 0, esse ponto aqui está diretamente conectado ao terra. Então, está em 0. Se ele estiver no máximo, eu vou ter um divisor de tensão, as duas resistências são iguais, eu tenho uma saída de 10, certo? Só que aqui eu tenho que colocar uma tensão de 20 volts, eu tenho que colocar uma tensão com o dobro do valor daquilo que eu quero. Teria como eu montar um sistema no qual a minha tensão de entrada pode ser 10 volts? Tem. Eu posso montar aqui, ó, 10 volts, vou colocar aqui uma resistência e um amplificador em modo inversor, certo? Desse modo aqui, eu vou conseguir fazer com que ele funcione, mas eu tenho que garantir que a variação dele seja de 0 até 10. 0 até 10 volts, certo? Como que eu vou garantir isso? Eu sei que o meu ganho tem que variar de 0 até 1, ok? Como que eu calculo meu ganho aqui? Ele é menos RF sobre R1, sendo R1 esse aqui, viu, gente? RF, o valor máximo que ele vai atingir é 2K, ok? Já meu R1 que vai variar, não é? Não é meu R1 que varia? Não, é meu RF que varia, meu RF é o potenciômetro. O meu R1, ele que vai garantir que na situação máxima eu tenho que ter um ganho igual a 1. Para eu ter um ganho igual a 1 aqui, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar R1 igual a 2K. Então, eu vou ficar 2K dividido por 2K dá 1. Ah, Gaspar, sair daí vai sair menos 10 volts. Não vai sair 10 volts, sim, vai sair menos 10 volts. Mas aqui na frente eu posso montar algum circuito para refazer essa inversão, ou simplesmente eu vou pegar meu voltímetro, meu instrumento de medição, e vou trocar os terminais. Coloco o positivo do lado de cá e o negativo do lado de cá. Transformei o positivo na referência. Desse modo, eu consigo reinverter meu sinal sem precisar de muita complicação. Beleza? Na B me pergunta, se a saída do sensor é igual a 7,5 volts, qual o nível de água? Então, olha aqui. Se 80 milímetros representa quanto? 10 volts. 7,5 vai representar quanto? X. Beleza? Então, eu vou cortar isto com isso. Certo? Vou ficar 8 vezes 7,5. Então, x é igual a 8 vezes 7,5. Quanto que dá 8 vezes 7,5? Deixa eu fazer a conta aqui. Pegar meu celular. Então, olha. 8 vezes 7,5 dá 60. 60 milímetros. Ok? Entenderam? Bem tranquilo, não é? Para acabar, nosso próximo tipo de sensor, vocês vão encontrar ele na literatura falando de diferentes formas. Então, vamos prestar muita atenção aqui na forma a qual eu vou explicar. A gente chama ele de fotodiodo ou fototransistor. Algumas literaturas consideram que eles são diferentes. Existe o fotodiodo e existe o fototransistor. Outras já consideram que eles são a mesma coisa, certo? Então, outras vão virar e falar, não, é fotodiodo ou fototransistor. Você pode chamar das duas formas. Como que é a construção? Eu vou considerar que os dois é a mesma coisa, porque é muito difícil diferenciar os dois. Mesmo quem diferencia, torna essa divisão muito confusa. Como que ele funciona? Ele é formado com base em uma junção de semicondutores, só que de 3 semicondutores. Um P, um N e um que eles chamam de I. Então, eles acabam chamando essa junção de PIN, certo? Essa junção aqui do meio, ela é excitada pela luz. Quando eu coloco luz aqui nela, ela libera a passagem de elétrons, ok? Então, é similar ao que acontece em um transistor. Quando eu excito a base, ela libera a passagem de elétrons. Não é isso que acontece? Então, é exatamente o que acontece aí. Por isso que acaba chamando de fototransistor ou fotodiodo.
porque apesar dele ter só uma junção PN, ele tem 3 junções, uma sendo excitada por uma fonte externa. Nesse caso, pela luz. Beleza? E esse tipo de sensor provavelmente seja o tipo de sensor mais comum, que vocês mexem com ele desde criança. Por quê? Porque ele está na TV, ele está no rádio, ele está no ar-condicionado, ele está em diversos sistemas que funcionam com controle remoto. Porque lá no quem vai receber o comando do controle remoto tem um receptor desse para traduzir a mensagem, que seria o fotodiodo ou o fototransistor. E do outro lado eu tenho um LEDzão, que vai estar emitindo essa minha luz. Esse LED ele pode estar emitindo uma luz visível ou uma luz invisível, certo? A maioria das vezes ele emite uma luz invisível porque a gente não fica vendo, beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos de onde que isso pode ser aplicado. O primeiro é um detector se a pessoa entrou no ambiente, certo? Então ele lança um feixe de luz. Pode ser que os dois, tanto o emissor quanto o receptor, estejam no mesmo encapsulamento. Então ele manda, bate lá no fundo e volta. Ou pode ser que ele mande e do outro lado tem o meu receptor. Então eles ficam em lados opostos. Tem das duas maneiras de serem feitas. A mais comum é os dois estando do mesmo lado. Manda, bate lá na frente e volta. Mais ou menos como acontece com o nosso sensor de estacionamento, né? Que manda um som, bate e volta. Beleza? Só que aqui isso é feito com luz, certo? Uma outra aplicação é o que a gente chama de chave óptica, certo? Se passa alguma coisa ali na frente daqueles trem, ele faz uma contagem de 1. Então passou, ele contou, passou uma coisa, ou ativou uma coisa, ou diferentes coisas, dependendo do que você quer. E outra é o optoacoplador, ou acoplador óptico. Eu vou explicar isso de uma maneira diferente, certo? Depois eu volto nisso aqui, que eu vou explicar ele através de detecção de passagem por zero. Em diversas vezes, quando a gente precisa programar, seja um dimmer, seja programar um conversor, a gente precisa saber o instante em que a minha onda senoidal da rede passa por zero. E como é que eu defino, como é que eu sei quando que vai passar por zero? Eu crio aqui um circuito que vai me lançar um pulso toda vez que essa onda passar por zero. E dentro desse circuito, eu geralmente coloco esse carinha aqui. Esse carinha é o meu optoacoplador. Optoacoplador. Por que eu coloco isso? Porque ele consegue isolar o meu sistema. Então isso aqui, ele é totalmente independente do outro lado. Eles não têm um contato elétrico. Então o risco de acontecer algum acidente, por exemplo, aqui está conectando um Arduino, o risco de queimar um Arduino, o risco de queimar um CLP reduz-se ao extremo. Lembra que você está trabalhando com uma alta tensão, então não é interessante você colocar um Arduino que trabalha com tensão de 5, 9 volts, juntamente com uma tensão de 127 volts alternado, certo? Então por isso que eles utilizam esse optoacoplador, para dar uma isolada no meu sistema e ainda assim eu receber sinais. Porque essa luz que está ali dentro, aquele LED que está ali dentro, ele vai brilhar de acordo com essa minha onda senoidal. Então ele vai começar brilhando fraco, brilhando forte, brilhando fraco e assim por diante, certo? Dessa forma aqui, nesse formato de onda, eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir definir, certo? Eu vou conseguir definir do outro lado uma resposta que terá o mesmo comportamento. Só que como vocês podem ver, aqui é como se fosse uma retificação de meia onda. Então, se eu colocasse uma componente puramente senoidal, eu teria só meia onda sendo retificada. Eu teria um sinal assim, depois assim, assim, depois assim, que não é o que a gente quer. A gente perde algumas passagens pelo zero. Então, por isso aqui antes ele faz uma retificação de onda completa. Ele pegou esse sinal que estava assim, transformou em um sinal assim. O meu diodo, meu LED, vai brilhar dessa forma e o meu fototransistor vai responder dessa forma também. Beleza? Uma coisa muito bacana é que dependendo do material que a gente constrói
o nosso diodo ou o nosso fotodiodo, ele vai responder a um comprimento de onda diferente, uma faixa de frequência da onda diferente. Então eu trouxe aqui ó, os exemplos, como que ele vai responder com base em cada dopagem dele e onde que está o nosso espectro visível aqui. Ah, Gaspar, significa que se eu pegar um fotodiodo de silício e tentar excitar ele com uma faixa de comprimento acima dos 1100 nanômetros, ele não vai conseguir responder? Ele vai conseguir responder, certo? Se eu pegar um fotodiodo que foi especificamente projetado para responder uma faixa infravermelha e colocar uma luz visível nele, ele vai responder. Só que ele foi projetado para funcionar com máxima eficiência dentro dessa faixa de luz invisível, dessa faixa de luz infravermelha. Então a resposta dele fora dessa faixa vai ter uma qualidade bem pior. Beleza? Então é isso, gente, que eu queria passar para hoje. Eu postei uma PS em conjunto aqui lá no portal para que vocês resolvam ela. E sexta-feira eu vou fazer uma live tirando dúvidas dessa parte da matéria. Eu vou tentar fazer um experimento ao vivo aqui com vocês, beleza? Para que vocês consigam ver o funcionamento principalmente do meu fotodiodo, beleza? E a gente vai conversar também sobre o trabalho final. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Valeu e